experiência dele dentro dessa explicação, tá bom? É uma explicação trazendo referência, trazendo casos, né, de explicar o que é o baile de forró. Porque agora há pouco, antes de começar mesmo, teve uma pessoa que a gente estava convidando para vir para cá, né, que trabalha aqui, mas a pessoa falou, eu não sou do forró. Mas como que é? Não tem isso, né? Então a história que a gente vai conversar aqui é exatamente isso. Que atividade de dança dentro do forró não é assim, para quem é do forró, sabe? Então a gente está se esforçando aqui para dizer isso, que ele é universal, né? Que é um espaço universal, e é um espaço assim, não é só para dançar, né? É um lugar de encontro, sabe? Para ouvir, para ver, né? Como os mestres falaram assim, tem muita coisa que converge. Então assim, essa atividade de baile de forró, ela, em geral, assim, pensa numa atividade no SESC. O camarada, quando vem aqui, uma atividade aqui que acontece, ele pega uma exposição, agora há pouco está tendo um lançamento de filmes ali embaixo, né, lançamento mesmo. E a gente tem outros que pensam aqui, quero ficar aqui no espaço aqui. Né? Esse, meu irmão, Roberto de Grande Zé. Isso. Pega piscina no banheiro noturno, fizemos vários filmes, aula de dança eu fiz presencial lá no mundo, começou a aparecer, falei que a gente catava tamarindo ali, né? As pessoas catando tamarindo ali. Eu lembro, pô. Fiz um tratamento dentário aqui. Pô, eu não sei a minha idade, não. Exato, então, às vezes, então é isso, tá bom? Pensar nisso, eu vou para um espaço que eu vou dançar também, de repente eu vou ter oportunidades de conhecer gente, de ou não, mas assim, né, se dispor. Então, é como eu falei, tá bom? A gente trouxe os mestres que têm rotina de trabalhos no baile para a gente poder entender o que é essa potência do baile, dentro do contexto de cidadania mesmo, sabe? E é um espaço poético, portanto, né? Está ligado ao estético, à memória, então tem muita coisa envolvendo um baile, não é só vou lá para o baile cantando, vou para o baile cantando de forró, não é isso, tá bom? Aí eu brinquei uma vez com essa, que eu acho o forró está na massa do sangue, né? Porque né, o nordestino, agora tem isso também, tá bom? Não é de território, então a gente colocou aqui que tem experiências de criadores do forró de qualquer área, né? Qualquer contexto. Então, vamos ouvi-los, depois a gente abre para a conversa, mas é isso. O que é o baile, né? Então, são criadores e criadoras e o público que interage. Então, a gente tem aí uma rede, né? Então, obrigado aí, daqui para lá, né? João Ferrari, salve de Deus, a minha, um dos criadores do Forró de Rua, junto com a Marie, Helena, nossa professora, Camargo Xerelé, que trouxe a família aí. Obrigado, família. Vou começar então, tá bom? Gente, prazer, eu sou o Rafinha Conceição. Eu estou nesse trabalho de dança, né? Estou na dança, comecei a me divertir com a dança. Conheci a dança em 2009, tem aí um tempinho já. E nesse meio todo, eu comecei a praticar, comecei a estudar há muito tempo. E hoje em dia a gente tem um projeto chamado Forró de Rua, que ocupa as ruas da cidade com aulas de forró, né? Que é a minha militância, né? Conforme eu vou fazendo e vou praticando. Comecei a dançar e me entendi forrozeiro lá com menos de 10 anos de idade, quando meu pai ia pro forró e me levava, né? Queria dançar e eu ficava no cantinho lá na mesa, esperando ele dançando, né? Rodando o salão dois para lá, dois para cá, e eu no cantinho da mesa sem muito bem entender, brincando, desenhando o que estava acontecendo. Depois, quando eu tive 19 anos, meu pai começou a fazer uma aula de dança de salão e ele me levou. A partir daí, eu comecei a dançar e não parei e vou até sei lá quando, dançando até Deus possa me permitir dançar, né?
Então, quis passar um pequeno histórico. Danço já há muito tempo, desde antes da pandemia. A gente tinha um histórico de bailes de forró na cidade, na nossa cidade do Rio de Janeiro, de domingo a domingo. Veio a pandemia, o movimento se renovou por completo. Algumas pessoas ficaram. Chileléu, claro, é dessa época de antes, vem trabalhando com isso desde antes. O João também, né? Conhecemos desde antes da pandemia. E a Milena, que é filha da pandemia no forró, né? Começou lá no momento da pandemia. Então, o cenário dos bailes de forró no Rio de Janeiro, eles eram de uma forma, veio a pandemia, eles ficaram de outra, e hoje em dia eles estão tomando mais ou menos a forma do que era antes da pandemia. Estamos falando de 2025, 5 anos depois, e teve muito trabalho para que esses bailes voltassem, muitos coletivos e mudanças que a gente veio. Mas, acima de tudo, que eu percebo que acontecia antes, nos bailes de forró e que continua acontecendo hoje, são os momentos de encontro, né? As pessoas começam a dançar e elas vão para o baile de forró, e ali mais do que dançar forró, né? O forrozeiro, até que não é forrozeiro, vai em um lugar, vai se divertir, ouvir uma música ao vivo, que essa inclusive é uma característica que acontece aqui no Rio de Janeiro, que a maioria, se tem baile com bandas ao vivo, de domingo a domingo aqui no Rio. Mas também tem eventos que são feitos com DJs, para DJs, né? Com música eletrônica só, mas em todas elas há a ideia do encontro, né? Os amigos vão se pertencendo, vão se fazendo amigos, através de danças e de conversas, e acho que está aí o grande sustentáculo do forró, que é a nossa cultura. Acho que todo mundo já ouviu forró, todo mundo sabe, durante as festas juninas, quais são os tipos de música que tocam. Quando você está lá na sua escola, você está começando na alfabetização, tem aquele ano letivo lá, e no mês de junho ele é reservado lá às festas juninas, né? Que está enraizada, né? A nossa cultura, diante do que a gente come, né? Que são as comidas típicas, são provenientes das colheitas, e também a música, que era o festejo que acontecia depois das colheitas. E acho que quem é brasileiro do Leopoldo Chuí sabe o que é forró, ou já soube em algum momento da vida, porque já ouviu nesses momentos e já ouviu em todos os outros momentos. Temos aí a MPB, grandes artistas, Gilberto Gil, ontem recebeu o prêmio como homenagem no prêmio Multishow, e ele é nordestino e trouxe a bandeira do forró para todos os lugares. Então, como a gente vai falar de algo que está na nossa cultura, está no nosso dia a dia, o que é ser brasileiro passa por parte disso, está envolvido nisso, e aonde está a gente nesse meio todo, né? Porque é isso, vai acontecendo junto com tudo, como é a cultura, e onde é que vai acontecendo isso. O que eu posso testemunhar aqui, que eu pude testemunhar, né? E aí já como dentro da dança, quem pratica o forró, toma aulas de forró, ou vai nesse meio e se caracteriza e se digna, né, e se fala como um forrozeiro, se sente um forrozeiro, tem um cenário um pouquinho diferente das pessoas do âmbito geral, porque a cultura é muito ampla, mas acho que todo mundo, quando ouve um forró, a única coisa que não faz é ficar parado, né? Eu tenho uma linha de pesquisa onde eu estou estudando, né, que o corpo, ele é produtor de conhecimento. Quando a gente se move, a gente está produzindo conhecimento. Conhecimento, ele não vem só do intelecto, né? Como diz o Anderson ali, as grandes decisões da nossa vida são tomadas no momento que estamos sentados, né? Porém, os momentos que nós estamos nos movendo também trazem conhecimento para a gente vai reproduzindo, vai ganhando esse conhecimento, e acho que nos encontramos, o nosso povo, em festas, para celebrar a vida, para se distrair, para N motivos, e o forró, sem dúvida, está nesse meio aí. Até numa festa em casa, você vai fazer um churrasco, que é uma coisa da nossa cultura, e tá lá, sempre tem um pagode e tem um forró lá junto, tem o João Gomes tocando, né? Que são artistas de nova geração que estão chegando aí também. Então,
A gente tem muita coisa para falar e várias vertentes. Se a gente for escolher aqui, a gente tem horas para a gente ficar aqui conversando sobre várias vertentes. Eu achei que preparei uma fala, né, aqui para trazer para cá sobre o histórico do que eu tinha vivido no forró, mas acho que aqui a gente está conversando sobre uma coisa mais ampla do que é o forró do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, e o que isso pode trazer de benefício cultural para todos nós e para a nossa sociedade, né? E acho que é isso. Encontros, diversão, né? Amizades, tudo isso está envolvido. Recuperação, né? A gente tem histórico lá no Forró de Rua de muitas pessoas que chegam para a gente com histórico de minha psicóloga mandou fazer uma aula de dança, o meu médico mandou me movimentar e fazer uma aula de dança, e a gente chega por aí nesse lugar também está envolvido o ambiente do forró. Acho que quanto forró, quanto música, a música está no nosso dia a dia, o forró também, a gente pode incluir isso em vários ambientes. Acho que é isso. Oi, gente, boa tarde, eu sou a Milena Figueira, sou professora lá do Forró de Rua também, né? E também sou professora de dança por formação, né? Estou me formando na licenciatura em dança e no bacharel em educação física. E aí o Rafa trouxe também essa questão de... depois eu vou entrar aqui. Um breve histórico também, né? Eu, como ele falou, eu sou filha da pandemia no forró, então eu comecei a dançar a dança de salão na pandemia em 2021, quando começou a flexibilizar, eu comecei a tomar aulas particulares, né, de dança de salão. E eu já tinha um gosto pelo forró, eu me formei, minha primeira graduação foi na Rural, na Universidade Rural, e lá tinha um movimento do forró muito grande, de ter bailes e aulas, e as pessoas, era um espaço desse tamanho, tinha muita gente, 40 pares fazendo aulas de forró, e na época eu só conseguia olhar, no meu horário não dava, então eu ficava ali aguando, igual um cachorro na frente do frango, assim, querendo fazer aula, mas não conseguia. Enfim, eu fui acompanhando esse movimento, paralelamente, esse movimento do forró lá em Seropédica, que é lá longe, lá na Rural, e a galera falava muito do movimento como acontecia aqui no Rio, né, também. Enfim, pandemia, comecei a tomar as aulas de dança de salão e falei, não, é forró, é isso mesmo que eu queria fazer, que eu faço, que eu estou gostando. E aí, concomitantemente, entrei na graduação e comecei uma pesquisa também pessoal de dança relacionando forró, de danças a dois. E hoje também forró de rua. E aí o Rafa também comentou, né, sobre essa coisa da atividade física, das pessoas procurarem a dança, procurarem a atividade física. E isso acontece muito lá no forró de rua. E eu vejo isso num histórico, assim, dentro da dança de salão também, que as pessoas vão por um motivo, mas elas ficam por vários outros motivos, no forró, no baile, na dança em si, né? Então, eu vejo muita gente falar, vim por causa disso, e aí que eu fiz amizades, criei amigos, e a gente combina de ir no baile, agora eu tenho um grupo que eu saio toda semana, e é muito bacana ver como isso se desenvolve nos espaços de dança, né? E como isso acontece também com todas as idades, assim, a gente tem vários tipos de baile, a gente está aqui para falar disso, né? A gente tem vários tipos de baile, bailes são diferentes, dependendo do contexto, do público, alvo daquele baile, mas a gente tem bailes que são muito plurais, que a gente consegue ver todos os grupos, a gente consegue ver pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pessoas que não sabem, que nunca dançaram forró e vão lá para brincar, para se divertir, para aprender, pessoas que já são mais experientes, já dançam há mais tempo, professores, alunos. Então a gente vê todo mundo misturado para celebrar, né? Para brincar, para dançar, para se divertir. Porque o baile, ele traz muito ele veio para mim muito com essa questão da diversão, de que eu vou dançar para me divertir. Hoje eu vou para o baile com vários outros motivos. Mas eu comecei com esse de vou para me divertir, outras pessoas vão com a ideia vou dançar para fazer essa atividade, para melhorar minha saúde, enfim. Né? Por fim, é mais dizer isso que o baile, né, a dança e o forró em si, como nossa cultura, né, ele traz muito essa coisa de agregar as pessoas, né, de estar junto, assim, por conta da festa, enfim, não só.
Mas, e é isso, né? Diferentes contextos, diferentes pessoas, diferentes bailes. E a gente vai ter bailes com DJs, bailes com bandas, bailes com DJs e bandas, e estilos diferentes de dança que também afetam os estilos, diferentes estilos de baile. Tem bailes que vão misturar os diferentes estilos de público, de dança. Enfim, é uma grande salada muito gostosa, que a gente gosta muito de consumir semanalmente. E como o Rafa falou, a gente tem baile aqui no Rio de Janeiro. Nós somos muito sortudos. Nós somos muito sortudos aqui no município, no centro do Rio mesmo, assim, né? Centro, Zona Norte, Zona Sul. Aqui a gente tem baile de domingo a domingo, de segunda a segunda. Você quer ir no forró, você abre o Instagram, você acha um forró, você vai no forró, ponto. Assim, você não tem que ficar aguando pro forró, né? E eu venho da Zona Oeste, Seropédica, Baixada, e venho também frequentadora da Zona Oeste, Campo Grande, Santa Cruz. E o cenário lá é muito diferente daqui, né, do que a gente tem aqui, de cenário que fervilha de cultura mesmo, é mais complicado, e acesso, enfim, várias questões, mas e o forró lá, a galera ainda tenta mover, vamos fazer o baile sim, que não pode deixar se perder, lá é bem firme a dança de salão. E aí eu vejo que de vez em quando sai uma galera da dança de salão e fala, vamos montar um baile de forró, vamos fazer o forró voltar para cá, porque lá também já foi um grande ponto de forró no Rio, né, no estado, vamos dizer assim. Mas é isso, a gente aqui no município do Rio é bem sortudo, assim, por poder ter forró todo dia, assim, por eu poder dançar, querer dançar forró todo dia e poder fazer essa escolha, né? Isso. Valeu. Diferentemente dos três, né? Infelizmente tem que denunciar um pouco a idade, né? Mas enfim, já falei anteriormente, né? Eu frequento o forró há 27 anos e era tudo muito diferente do que eles estão falando, né? Era tudo no boca a boca, professores de dança, se não me engano, devia ter no máximo 2 dança que eram da galera, né? Existiam as academias, né? As academias tradicionais, mas e logo depois, assim, 97, 98, 99, teve aquele boom do chamado forró universitário, então no começo do século, né? Já temos um quarto de século, então começo do século teve esse boom e muita coisa mudou, muita coisa cresceu. Vocês estão falando que tinha forró de segunda a segunda. Antigamente tinha forró de segunda a segunda, hoje tem talvez alguns com 50, 80, 100, 200, 300. Mas antigamente, não de segunda a segunda tinha um baile, mas dificilmente não tinha um final de semana em que não havia 1000 pessoas num baile de forró. Um exemplo típico, tinham 2 casas, as quintas, que elas funcionavam com as 2 lotadas, uma no Maitá, Ballroom, e outra no começo da Barra, Quebra-Mar. Campo Grande tinha baile pra caramba lá, Sítio do César, aqui pertinho, no Buchiche aqui, tinha toda a quadra, perdurou por muitos anos. Então, no que se refere a público, tinha muito público, tinha muita mídia, né? O Rio de Janeiro já era grande, São Paulo já era grande, Belo Horizonte, né? As capitais do Sudeste. O povo começou a ir para Itaúnas, mais no meados do final, depois de 96, 97 para cá, e foram trazendo suas experiências. E daí cada um começou a dançar do seu jeito. Foi dançando, começaram a ter professores específicos, grupos. Eu não assim, era o pessoal lá tinha o pessoal do Marinho, o pessoal do Luiz, não sei se vocês conhecem o pessoal do Mico Preto, que o do Mico Preto foi o primeiro que eu conheço, depois o Luiz, que era o coletivo Forró nas Alturas e tal. Então eles foram disseminando, estou falando assim, mas eu não sei a história dos outros professores, falando o que eu vi. E
E é isso aí, tinha muito baile, cada um no seu estilo. Não havia algo tão padronizado como a gente vê hoje, não havia nomenclaturas, mas havia muita gente pra caramba, de tudo quanto é lugar. E hoje, né, com quase 30 anos de movimento, o que eu vejo, estou falando assim agora a experiência de ser mais antigo, a pessoa nunca vai deixar de ser forrozeiro. Eu casei, tive filho, separei, né? Eu não só posso ser um exemplo porque eu nunca deixei de tocar, mas todo mundo que casou, teve filho, separou, a mãe do filho do camarada continua indo pro forró, aí o camarada fica com o filho no final de semana, né? Na guarda compartilhada, o cara vai pro forró. Então, uma vez forrozeiro, sempre forrozeiro. Isso você pode aí, nesses bailes semanais aí, se eu parar e encostar, eu falo, pô, cara, aquele ali eu conheço há 300 anos, ele sumiu aos 20, mas ele reapareceu ontem. Aí tu vai conversar com o cara, as histórias são parecidas. Então, complementando o que o Rafinha falou, a gente nunca vai deixar de ser, né? Até quando as nossas pernas, o nosso corpo permitir. E só uma coisinha, falando assim rápido também, dessa questão da terapia. Eu ouvi uma coisa nas minhas experiências de ter ido lá fora, já salvou vidas. E eu ouvi relatos, né? Principalmente na Europa agora, nós estamos entrando no inverno lá e no verão aqui, são 6, 8 horas de luz solar. As pessoas ficam dentro de casa. E aí quem fica dentro de casa não mexe a cadeira. Quem fica dentro de casa, hoje em dia, então tu vai ficar lá no WhatsApp, no Instagram, no YouTube, tu vai, né? Então você fica um pouco com a mente limitada, obviamente. Isso, primeira vez que fui lá faz 10 anos, o cara falou pra mim, não sei se foi em Londres, cara, se eu não tivesse conhecido forró e me tornado parte de um grupo, né? Porque lá tem muitos grupos, né? Eles falam grupo mesmo, né? Aqui são grupos, mas é diferente a cultura europeia. Cara, eu teria morrido, estava numa depressão, não me levantava mais da cama. Conheci um camarada que foi, me levou e virou indicação médica. Aí o cara, sei lá, ficou bom da doença dele. E olha só, tem muita gente que nem sabe, mas ela vai se curando aí. O que ele falou, indicação médica, terapia, para um monte de coisa. Às vezes nem sabe que tu está doente, ou você nem sabe o teu potencial de dança. Eu, particularmente, nunca fiz aula de dança, e hoje eu me cobro, porque uma vez eu fui tentar só fazer isso num workshop também lá fora, e eu não consegui fazer. Então tem potencial, mas eu danço do meu jeito lá. Qualquer dia eu vou tomar uma aula com a galera lá no MAN, sábado, já aproveitando e fazer a propaganda aí. É isso, daqui a pouco os temas vão seguindo aí, tem muito o que falar. Muita gente foi dançada com ela, no baile, ela falou que eu gosto mais de forró. Dançada bem mesmo. Forró é a alegria do povo. Aí, cumprimentando o pessoal, né? Assim, eu sou o João Ferrari, né? Já apresentei aqui antes. Eu fiz uma pesquisa, acho que foi um mestrado, muito leve, tipo assim, 100 pessoas. Eu pergunto para as pessoas por que elas começaram a dançar forró, assim. E a gente que é professor, a gente também vê os alunos chegando e indo embora, a gente meio que percebe o perfil, assim. E o forró, assim, como o Rafinha e a Milena falaram, né? Acho que a Milena falou, né? Que o pessoal entra por vários motivos e fica por muitos outros. Praticamente o que fideliza o aluno é o social, assim. E o forró, para mim, é família. Isso não quer dizer que, tipo assim, família no sentido de eu vou com minha mãe pro baile, meu pai pro baile. Não, é porque é uma memória coletiva, assim, imaginário coletivo muito forte, como falaram aqui, ser brasileiro, né? Tipo assim, eu que nasci em 94, sou bem mais novinho, e não peguei o boom do forró quando começou, a gente tinha memória de infância de ouvir forró, nossos pais ouviam forró, os avós ouviam forró, muita migração do Nordeste para cá, que os avós ouviam forró. Então, tipo assim, um negócio tão vivo no nosso sangue, um negócio assim, até difícil de falar.
E é isso, assim, tipo, forró, os bailes de forró, que a Rafinha falou, né? É o encontro, as pessoas se encontrando, pessoas acessando esse coletivo, né? Que é muito forte. E o Rio, como falaram, né? A gente tem muita sorte, sempre fala que o nosso trunfo é a cultura, né? Principalmente pelo Sesc, né? Puxou uma sardinha pro Sesc, promotor de cultura enorme. Então, no Rio, a gente tem muita cultura e tem muito forró, assim. Então, realmente, tem muito forró. Mas, mesmo se não tivesse, assim, o forró, ele é resistência. Eu morei um tempo em Teresópolis e lá, mesmo antes de ter aula de forró, não tinha aula de forró, tinha aula de dança de salão, mas tinha baile de forró. Aqui no Rio, a gente tem uma tradição muito forte de dança de salão, né? As grandes casas como Jaberoxa, Ai Jesus, tem o Dini também no Catete, enfim. Então, é muito comum a tradição da dança seguir um pouco essa herança da dança de salão. Eu era dança de salão, Rafinha você também era dança de salão. Então, a maioria das pessoas que estão hoje em dia, assim, as antigas, eles não necessariamente são dança de salão, mas eles têm alguma história. Então, isso orientou muito, assim, o cenário, assim, da dança, né? Hoje em dia é outra coisa, assim, sabe? A gente tem forró na praça, a gente tem forró que o pessoal, tipo assim, não vai lá pra dançar. Vai lá pra dançar, né? Mas não vai lá, tipo assim, dedicado à técnica, sabe? Não é sobre isso. Então, o forró, ele vai continuar vindo mesmo, como o Michel falou, né? Tipo assim, eu tenho poucas preocupações em relação ao forró, de sobreviver ou não, porque eu acho que vai ser muito difícil acabar com o forró, sabe? Vai ser muito difícil e aqui no Rio, né? Volta e meia alguém pergunta pra gente, vou estar no Rio dia X, o que você oferece, o que você sugere como forró? E ele pode escolher assim, tem esse forró aqui que é mais MPBzinho, tem esse forró aqui que é mais tradicional, tem esse forró aqui que é mais de dança. A gente conhece, né? Isso mostra como que é plural, né? E a gente não fala isso para segregar, né? A gente fala isso para incluir. Para mim, a maior alegria, né? A gente vê no baile, assim, a felicidade das pessoas quando tem mistura de pessoas, assim. É muito rico as pessoas irem dançarem com outras. Então, é um ambiente muito, muito plural, né? Que só reflete a cultura plural que a gente tem, né? Enfim, apanhado geral, assim. Posso só fazer um adendo, João? Você está falando aí do forró não acabar? Em 2021, o forró foi tornado patrimônio material brasileiro pelo IFAM. E o processo do IFAM, ele tem as salvaguardas. O que é isso, né? Quando o IFAM ele torna alguma parte cultural brasileira, né? Uma das características disso é ele criar um plano de salvaguardas. O que é isso, né? Esse plano de salvaguardas. Eles fazem um mapeamento por estado da cadeia do forró, da cadeia de produtores, da cadeia de professores, da cadeia de músicos, de artistas, e para pensar políticas públicas que possam advir para poder permanecer esse bem cultural nosso. Isso está acontecendo, existem fóruns estaduais, inclusive aqui no Rio de Janeiro existe o Fórum Estadual do Forró, tá? Dirigido pelo IFAM, claro que com a militância do povo carioca, né? E para pensar políticas públicas tanto a nível estadual, nível municipal. Lá em São Paulo, existe a Lei de Fomento ao Forró estadual, a Lei Municipal de Fomento ao Forró, tá? Que já lá... Oi? Prêmio aí. Isso, esse prêmio Qual foi? Ontem ou antes de ontem que saiu o resultado, não foi? Foi lá em São Paulo. É uma das iniciativas da Lei de Fomento ao Forró que acontece, né? Porque a Prefeitura e o Estado, eles abrem editais para você, com fomento para o forrozeiro, né? Já foi feito lá o mapeamento e lá foi promulgado o Dia Municipal do Forró aqui no Rio de Janeiro, tá? Então existe o Dia Municipal do Forró e a gente... Da Mulher Forrozeira, exatamente. Desde o dia 16 de julho, 17, que é um dia antes do meu aniversário. Isso. Eu acho que é o da Mulher Forrozeira. É o Dia Municipal do Forró. Que é o do aniversário da Carmélia Alves. Isso, exatamente, o aniversário da Carmélia Alves. Então, assim, quando a gente fala de cultura, né, e
iniciativas nacionais e estaduais e municipais para o fomento ao forró e para salvaguardar essa cultura nossa, a gente está falando da construção da identidade do povo brasileiro, gente. Não tem como desassociar isso do que é ser brasileiro, né? E para a gente o forró, ele está envolvido. Tem um lado musical, tem um lado da dança e tem um lado cultural também, né? Das coisas que acontecem. Só para dar essa... Como o João falou aí, que acha que o forró vai continuar existindo, acho que tem muito a ver com isso, e agora tendo essas iniciativas, a gente chega mais lá ainda, cada vez mais perto disso. Eu não lembro de nada, falando, né, no que se refere mais nessas políticas públicas. Eu cheguei a falar ali também, né? Não, mas isso antes da pandemia, antes de ser patrimônio cultural e material, não havia nada direcionado ao forró, que eu lembro. Tô certo? Tô errado? Que bom que atualizou, né? Eu vou lembrar também que tem os mestres, né? Que são patrimônio, declarados patrimônios. Eu não sei se aqui no Rio a gente teve alguma iniciativa nesse sentido. Teve já? Porque... Então, Serrana Metropolitana fizeram. Eu não sei quem foi eleito, né? Mas houve pesquisa também, né, dos grandes mestres do forró. Esse que eles fizeram é o que eles chamam de mapeamento. Você está falando dos mestres? Eles Por fizeram região. Por região, né? Por região. Eles fizeram um mapeamento. Vivo, né? Eu chamo o PIF, era o patrimônio. Isso. É lá do Caramuela. Ai, meu Deus do céu. Tem um mestre que toca até no grupo do Caramuela, que ele foi considerado um mestre de cultura popular, né? E ele fez o primeiro CD dele. E a gente está no grupo lá do Caramuela, que é um coletivo Vai estar no sábado aqui, ó. de forró. Vai estar no sábado aqui, também está fazendo parte dessa programação, né? Do Dia Nacional do Forró. Que vai estar aqui fazendo. Vai ter oficina ou vai ter ele junto cá? Vai ter oficina e show. Não, Ananias, não? Isso. Ananias Ribeiro. Boa! Seu Ananias, né? E ele fez o primeiro CD dele, lançou o primeiro CD dele até no grupo lá. E esse mapeamento que foi feito, Anderson, foi feito através do Fórum Estadual do Forró. Eles fizeram através do formulário de Google Forms aqui no Rio, né, que eu pude acompanhar, onde eles pediam para todos os produtores, professores, para toda a cadeia do forró que estivesse trabalhando com isso, se inscrevesse nesse formulário para... Eles chamam isso de mapeamento mesmo, né? Achar quem são os fazedores de cultura do forró. E aí foram chegando nesses lugares, né? Nessas pessoas, para trabalhar políticas públicas mesmo, fomentar política pública. Né? Mas é claro que isso tudo é o seguinte: a partir do que a gente já tem, né, o IFAM, já tornou patrimônio material, tem que ser feita uma luta legislativa através disso. Então, o Dia Nacional, o Dia da Cidade, o Dia Municipal do Forró foi através de uma luta lá na Câmara dos Vereadores, que foi colocado lá uma lei para tornar esse dia um dia municipal, né? Ser feito isso. E, claro, essas políticas elas são feitas junto na construção da sociedade civil, né? Se colocando e cobrando isso, para chegar nos legisladores e os legisladores fazerem isso. Tanto é que as leis de fomento ao forró lá do estado de São Paulo e do município de São Paulo foi feita também através de muita mobilização da cadeia do forró. Não foi assim, virou patrimônio histórico e aí a gente vai lá e vai ser criada uma lei. Não, foi os profissionais se juntaram, foi atrás. Então vou te fazer uma pergunta por falta de conhecimento, até por curiosidade, ou um questionamento aqui para nós, né? Por que o Rio não está nesse patamar de São Paulo? Só uma pergunta. Então, tem resposta? Eu tenho uma resposta particular que eu acho que é um movimento, ele não está maduro ainda para fazer uma busca coletiva através... Maduro ou profissional? Oi? Maduro ou carecendo de profissionais? Não, os profissionais do meio ainda não tiveram uma mobilização talvez madura ainda para chegar nesse papel de...
Por exemplo, como é que a Você acha gente que vai mostra... estar amadurecendo? Há pessoas fora do meio do IFAM, do meio acadêmico, pessoas que frequentam, que produzem, que organizam. Você acha que tem pessoas com capacidade ou que já estão pensando dessa forma? Acho que só da gente já ter essa discussão e saber disso, a gente já está mais maduro do que a gente estava antes, né? Mas eu percebo, né, cada vez é que vão se tentando iniciativas em prol disso. Nem sempre essas iniciativas vão chegar a algum resultado concreto no momento que nós desejamos, né? Mas essas iniciativas estão tendo, inclusive essa daqui mesmo é uma iniciativa que a gente está tendo uma roda de conversa sobre as culturas de baile, né? É isso, eu acho que a ação da gente tem que ser uma ação otimista, né? Se a gente vai chegar no lugar onde a gente gostaria que chegasse, eu não sei, assim, eu não sei, mas cada vez que a gente bola uma ação, que a gente se junta, conversa com os agentes e vai indo nessa direção, vai chegar. Claro que eu gostaria que fosse mais rápido, claro que eu gostaria que fosse mais rápido, né? Que a gente já pudesse estar colhendo frutos disso, mas acho que a tendência é que a gente chegue lá. Pedir uma fala aqui do... Pessoal, ó, a gente tem aqui na unidade um pesquisador envolvido com a cena do forró muito incentivador mesmo, né? Eu falo isso porque, por exemplo, quando a gente contrata grupos de forró aqui no SESC, aí o Genu fala assim, pô, aí vamos supor assim, na sociedade eles ganham o quê? 3 mil reais, não é isso, Genu? E aí a gente estava discutindo entre a gente, pô, qual que é o valor que seria digno, né? Digno assim, no sentido assim, do trabalho artístico, né? E aí conversei com várias figuras, né? Várias pessoas externas do SESC, que todo mundo dava um valorzinho assim. Eu falei, não é possível, Ginu. Aí o Ginu tem isso, né? Uma pesquisa dessa. E também, outro dia, ele me falou também dessa questão da presença da mulher dentro de contexto de protagonismo do forró. Tanto que sábado agora é um trio Maravilhas, né? Aí ele falou, não, vamos fazer isso, vai ver, vai ser legal. E no mais, a gente tem uma coisa que também que ele chamou a atenção, que eu vou pedir para ele falar, é que, por exemplo, a rede de forró que a gente tem aqui, por exemplo, na cidade, eu acho que ela é muito rica, né? Porque a gente, por exemplo, vai trazer o bloco Caramoela. A Caramoela está ligado à universidade também, por exemplo. É um grupo acadêmico, né, pode-se dizer. Como em São Paulo também teve, naqueles anos 2000, até um pouquinho antes, a gente teve uma presença da universidade muito importante. Forró universitário, de verdade o nome. O projeto Equilíbrio, ele é o professor Wagner. Tanto que tem 2 filmes, acho que tem 2 não, tem 3 filmes da Mariana Aidar no YouTube. Escreva lá, Mariana Aidar, os filmes que ela coloca. 2 deles é a história da cena do forró lá. Como tem um boom assim de 2, 3 mil pessoas num baile e depois tem a derrocada. Nossa, esses filmes dela saíram com as leis de fomento, tá? Da Natura. Mas que era da Natura, não era não? Que tem até o Dió, né? Ela fez uma biografia do Dió. Ambos foram da Natura. Cara, só para não deixar de lembrar aqui e enaltecer o trabalho dos professores, né? Vou falar aqui novamente, porque toda a minha trajetória. Então, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Pum. Fechou Ballroom, fechou Mourisco, fechou Malagueta, mais algumas casas fecharam. Então, Casa Rosa estava naqueles problemas de sempre que eles tiveram com a justiça e tal, de desapropriação. Então, em 2005, 2006, não havia mais de segunda a segunda. Eu não estou me lembrando quais que tinham, mas esses grandes que tinham antes, né? Malagueta, Mourisco, Lagoinha, Quinta do Bosque, Santa Teresa, por exemplo, elas foram, não teve mais, né? Depois chegaram a tentar, mas por conta, né, dessa nossa cidade, dos problemas que nós temos, né?
de sermos o purgatório da beleza e do caos, né? Então, sempre foi muito arriscado, já houve muitos problemas e pararam de fazer. Mas vamos lá. E aí, o que acontece? Para onde eu vou no sábado? Para onde eu vou no domingo? Para onde eu vou na sexta? Não tinha. Quem segurou foram os professores da época. Foram os professores, os caras que faziam os bailinhos. Bailinho não é bailinho, falando bailinho porque é a forma que eu tenho para denominar. Mas a resistência foi ali. E aí foi voltando. Olha, eu posso dizer, só em 2009 e 2010 que estabilizou. Nunca voltou assim, né? Fiz essa curva com a mão, porque era assim em 2003. Ficou assim em 2006, foi subindo. Hoje ele é assim. 2009, 11, 12, 13, teve pandemia, subiu. Hoje está um pouquinho a mais do que é em 2010. Nunca vai ser igual a 2003. Mas, só de ter essa conversa aí, o Rafinha me abriu até a mente de uma pergunta. Isso, e esse prêmio Multishow aí, né, tivemos agraciados aí, e novos artistas, sendo talvez um álbum tendo sido, se não me engano, o mais premiado de todos. O próprio Gilberto Gil, no show dele, ele tocava sanfona, ele é sanfoneiro. O show dele tem um acordeon. O próprio Mestrinho é componente da banda Dominguinhos. Do Dominguinho não, ele já era da banda Dominguinho, ele era componente aí do trio Dominguinho, né? Que ganhou tudo. Toca na banda do Gilberto Gil, que está fazendo aí a sua última não vou dizer última, mas a turnê de despedida. Então, um comentário também depois do álbum. Então, talvez o que eu vá falar, de repente o que você vai falar. Isso aí, a gente torce, né? Torce porque a gente não vai parar nunca, independente das coisas darem certo ou não. A gente é persistente. Mas esse álbum pode ser que a gente esteja passando por um marco temporal aí que vai jogar lá em cima, concomitantemente aí, algo que não tinha 25, 26 anos, que é o forró ter sido declarado patrimônio cultural e material. Só assim, e não sei se também não houve tanta repercussão, mas em 2005 foi quando ele se tornou, teve o Dia Nacional do Forró, que é daqui a 2 dias que vai ter o evento aqui, e no Rio sempre teve, né? Há muitos anos não tem, mas o primeiro festa foi lá na Tiradentes, em 2005. Então, a esperança, eu digo, porque entrar na mídia não é fácil. E hoje entrar na mídia com um álbum é totalmente diferente o panorama, né? O Fala Mansa ia lá no Gugu, ia no Faustão, ia lá nos programas de domingo da época. Hoje o Dominguinho, nem sei, eu não sei mais como eles estão entrando. Eu sei que eles estão lá em cima. E eles vão levar uma galera, vão deixar um rastro. Eu acho que já estão deixando. É isso que eu ia falar. Um negócio curioso sobre essa banda, né, Dominguinho, que o Mestrinho, né, ele é também do forró universitário Pai de Serra, começou lá com o Juritinho, né, Xadal de Verdade, também isso ao vivo, mas ele toca muito em festival de jazz, cara. Então, tipo assim, o Mestrinho tem uma pegada muito forte com jazz. JP, né, tipo assim, MPB também, sabe? E o João Gomes é do piseiro, então você vê, tipo assim, quase ninguém tem a ver com forró Pé de Serra tradicional. Fizeram um álbum de forró Pé de Serra tradicional e estourou, né? Tipo assim, o álbum do ano, vai ser, como o Sheila falou, o álbum da década, sabe? Negócio impressionante. Posso só fazer um adendo, Sheila, disso que você falou, dos anos que as casas fecharam e tal, tudo mais. Vocês já falaram aí. A gente vivia um outro mundo, né? A gente não tinha celular na palma da mão, não tinha YouTube, como você mesmo já destacou lá atrás. Para a gente pesquisar dança era diferente. Quando eu comecei a dançar, eu não via os professores da Bahia o que eles estavam fazendo. Hoje em dia eu vejo. Então a gente consegue ter esse intercâmbio maior, né? E aí a gente tinha a banda Fala Mansa que estava estouradaça, né? Era um movimento nacional. E você falou, eles iam no Domingão do Faustão, lá no Gugu, eles iam em tudo quanto é lugar. Então, eu acho que como a gente enxergava a vida era de uma forma diferente, sabe?
a vida era enxergada de uma forma diferente do que a gente vê hoje. E acho que também por isso, hoje a gente tem um movimento um pouco diferente do que a gente tinha naquela época. Naquela época, talvez, quando estava o movimento universitário estourando, porque era jovens tocando o que os artistas já tocavam lá atrás, era a raiz, só estavam com uma nova roupagem, mas era o que era tocado naquela época, né? E mesmo assim, e aí teve esse estouro. E agora a gente vive um momento em que a gente tem outras diversões, o acesso à informação está na mão de todo mundo, sabe? Acho que as distrações são maiores, a quantidade de coisa que tem disputando com o meio cultural também é muito maior, mas eu vi a pandemia, né, acontecer, e os forrós que tinham antes da pandemia. Você citou aí Lagoinha, tinha Quarta Democráticas, tinha o Forró de Bamba, tinha vários eventos que você mesmo já participou várias vezes, né? E veio a pandemia, eles tentaram voltar e não voltaram. E a gente vê um outro movimento acontecendo hoje. São as bandas sendo próprias produtoras, se autoproduzindo, que estão criando os eventos que estão... A Mari Mello, né, tá fazendo um baile maneiríssimo. O próprio Forró Fino também, que foram os meninos conterrâneos que... Então, a cena hoje eu acho que mudou um pouco. Tanto o próprio Caramuela, exatamente. Não, e só falando, eu estava falando do Dominguinho, né, e falando dessa renovação, a gente fala ainda mais pós-pandemia, que a pandemia meio que parou tudo, meio não, né, parou tudo. Então, era evidente que ia acontecer algum tipo de renovação. Como ela seria feita, como ela, né, aconteceria, a gente está vendo agora. E aí veio uma galera falar do Mestrinho, porque agora ele está muito pop. O Mestrinho veio de dentro dessa cultura e veio falar que ele está muito pop. Caramba, que bom que ele está muito pop, que ele está tocando com Gilberto Gil e que ele está tocando com JP e fez esse álbum que ganhou o Grammy Latino e que está estourando, tá todo mundo ouvindo forró, sabe? E é legal ver isso que está trazendo, como acontece lá no início dos anos 2000, né, esse boom, e todo mundo começa a ouvir forró. Hoje, por um artista, dois, está acontecendo isso, e com o João Gomes também, que vem de um outro estilo de forró, né, que é o que a galera aqui não dançava muito. Então o João Gomes vem com esse outro estilo, mistura, traz um pouco da raiz, mistura com o Mestrinho, que é do Pé de Serra, faz esse álbum bem legal e que ajuda a renovar, né? Tá trazendo de volta, assim, tá trazendo uma galera também que não era do forró e que começa a ouvir a partir desse álbum, né? Dessa coisa que é nova, que é desse ano. Exatamente. Eu ia falar sem microfone mesmo, mas a mesma coisa que falam do Mestrinho, que eu nem sabia, falaram do Dominguinhos, quando ele começou a lançar aqueles discos lá, quando ele saiu do forró, porque era um gênio, né? Como o Mestrinho é. O Mestrinho talvez seja um sucessor, se é que possa se dizer. O Dominguinhos lançou esses discos, ele entrou depois, fazia parte das bandas da Gal Costa, Maria Bethânia, dos grandes artistas do começo da década de 1970, e os mais puristas, se pega no livro, eu li isso. E aí quando tu falou que eu não sabia que estavam falando assim, mas do Dominguinhos, pô. Tem até uma música chamada Quando Chega o Verão, que o Luiz Gonzaga fala assim, Dominguinhos, você urbanizou o forró. Então, que bom, né? Que bom que a gente tem o Mestrinho, né? Que bom que tem o João Gomes, que enfatiza muito, apesar de não ser o Pé de Serra tradicional, que a gente falou tanto para falar, não, mas ele faz questão de dizer, até cantarolar aí, mesmo não gravando, fala sempre do Luiz Gonzaga, do Pé de Serra, né? Muito bonito. Isso aí, a Márcia Cacau, isso aí. Você, só para você falar sobre esse estilo de forró, né? Que a galera tem chamado de forró eletrônico, forró, piseiro. Não sei se vocês conhecem, existe um cantor do trio nordestino chamado Mestre Genaro. Você sabe quem é?
né? Ele fez uma entrevista no YouTube, eu vi ontem. Perguntaram para ele qual era a diferença do forró eletrônico. Oi? Não. É um cantor lá de Recife, fez um podcast, lançou um podcast com a entrevista dele agora. Foi Rossister, é o nome, Rossiter, que é o nome do cantor. E a pergunta para ele, para o mestre Janário, foi o seguinte: o que você acha dessas bandas aí que estão tocando forró eletrônico? Aí a resposta dele foi a seguinte: bom, a clave rítmica que eles estão usando na bateria era a clave rítmica que o Gonzaga usava lá na década de 50. É tudo forró. A galera questionou muito quando veio o Mastruz com Leite, aí depois veio Calcinha Preta, que são bandas de forró, vão tocar forró eletrônico, e a galera, não é forró, não. Que isso, gente? Que isso? Tudo é forró. Tudo é forró, forró pode ser tudo, né? A Xandra botou hoje a versão de Fungado na Tijuca, né, que botou a versão pé de serra tradicional, Dona Zé já regravou, 2000 e pouco, e tipo assim, mesmo... Eu lembrei, né? Ele que me apresentou, era uma dupla sertaneja, Roberto e Neirinho. Pode Se crer. não me engano, são os compositores, né? A música sobrevive, gente. Tipo, Baião de Saudade, toca de acordeão, foi gravada por Mastruz com Leite. Mastruz com Leite tem vários álbuns de solo de acordeão. E tipo assim, a maioria é tipo música que Gonzaga tocava, que os compositores da época tocavam. Então, é forró? Claro que é forró, gente. Aqui no Sudeste a gente não costuma ouvir tanto, mas continua sendo forró. E isso é engraçado, porque a gente tá aqui quase 100 anos depois, e aí, anos 2000, Dominguinho já falava, não, anos 90, 80, né? Dominguinho já falava que, será que era forró mesmo, eletrônico? Agora a gente vê o pessoal reclamando do João Gomes. Tipo assim, a gente vê cada 20 anos o pessoal falando, isso não é forró. Daqui a outros 20 anos vão falar que as bandas de hoje em dia não eram forró também, sabe? Que aquilo que era forró de verdade. Então, pô, a discussão aí vai se manter por um bom tempo e vai ser sempre forró, basicamente, né? E tem uma coisa nessa, que a gente tava falando, né, Gino? Por exemplo, o Edmilson, dos teclados, né? O cara é um sucesso, assim, é um barato ver o trabalho dele, assim, sabe? Aí, por exemplo, aí outro dia eu tava conversando com o igual o Edmilson dos teclados, tem 300 por aí, né? Ou seja, então agora vai deixar de falar, né? Então, assim, a sociedade está mais permissível, né? Ele está tocando em tudo que é lugar, assim. Tem dia que ele toca 2 vezes, né? Ele tocou agora no Rock the Mountain também, no evento, e aí eu tava lá e tava, assim, ele tava tocando um coreto e tava lotado. A galera zoando, ouvia. Ele é pop, Super pop. Porque é coisa da comunicação, né? Você tá ali, ele te olha, ele fala com você, então, pô, cara. Só uma coisa. Isso é afetivo, né? Eu acho que o trabalho dele é muito afetivo e eu acho que é muito o resultado do trabalho do Dominguinho também. Óbvio, é feito profissionalmente, mas é feito de maneira muito, muito leve, que eu acho que é a base do que vocês falaram, que efetivamente é a essência do forró, que é ali, é você ter a troca, você ter o diálogo, você ter a amizade, você frequentar com os amigos, você fazer novos amigos, você transformar numa família, ter essa proximidade. Quando o artista ele consegue fazer um trabalho, independente de ser de execução, de composição, de gravação, ele consegue ter essa proximidade de fazer com que quem está ouvindo se sinta amigo ou família daquela pessoa. Isso naturalmente acontece. E aí você vê um álbum como Dominguinho, que é efetivamente um álbum premiado e reconhecido não só pela indústria, porque a gente tem muitos prêmios com álbuns que são reconhecidos às vezes pela indústria, mas efetivamente aquilo que chega na galera, o que vira para a massa é um single, ou às vezes duas faixas daquele álbum e tal. É o álbum inteiro. Eu já falei do Trunfo. Principalmente nesse São João aí que passou e agora tem tocado bastante. Pode fechar os olhos e botar qualquer uma que a pista vai encher. Se ela estiver vazia, a pista vai continuar cheia. E até quem não está efetivamente nos bailes, né, gente que está falando efetivamente dos bailes, mas as pessoas, em casa, talvez que nem sejam frequentadores de bailes. Começando a pensar nisso agora, mas é da forma que ela está agregando o público. A gente comentou isso antes, esse álbum, né? A gente deu um aulão lá na praça, né, outro dia, e aí eu botei, né, eu tenho a senha do João Gomes,
Cara, tipo assim, galera tipo adolescente, saiu da escola, apareceu pra dançar. Só não fazia aula de dança. É uma música que alcança as pessoas, assim, e engaja, né? Atrai as pessoas pro forró. E é isso, sabe? Tipo, o negócio pega, assim. E aí eu queria aproveitar, então, esse para efetivamente fazer uma pergunta, né, e a opinião de vocês. No início a gente estava falando muito do movimento lá dos anos 2000, e aí Xerelial era referência já naquela época e continua sendo. É um cara que, tá nesse movimento aí do Rio de Janeiro, principalmente desde sempre. Eu não sou um frequentador assíduo de baile de forró hoje, e era nos anos 2000, por exemplo. Eu frequentava, eu sou de Campo Grande, ia muito a Seropédica, estudei também na Rural por um período, mas aí a gente tinha baile em Campo Grande todo dia da semana, forró de quinta, Sítio do César era 2.000 pessoas, todo sábado ou domingo, não lembro, era no final de semana. Forró do Green, Terraço teve um tempo, teve forró também. Voltou agora também pós-pandemia e deu uma baixada de novo. E era 2.000 pessoas, cara, todo sábado, todo domingo, era muito forte. E vocês falaram do movimento de hoje, que tem baile de segunda a segunda, mas com menor expressão de quantitativo de público, e isso está concentrado no eixo Zona Norte próximo centro e Zona Sul, né? E aí, essa Zona Oeste, a Extremo Oeste, agora inventaram o Sudoeste, para tentar separar o joio do trigo, se é que isso é possível. Enfim, a galera tenta que o CEP possa dizer alguma coisa para alguém, né? Então não é uma grande besteira. Mas eu sou de Campo Grande, né? Então nasci e criado em Campo Grande. Eu também trabalho com a cena da cultura desde sempre. Nessa época do forró, por exemplo, eu era promotor de forró, eu ia para os forró divulgar, dos pagodes também. Então você ia num forró para divulgar o outro forró com flyers na mão, e isso também servia para os sambas, para os pagodes. E aí hoje tem esse lapso, né? Essa lacuna que não tem esse movimento tão forte lá, e aí a gente viveu isso também em outros segmentos. O samba, por exemplo, também a gente tem artistas de expressão muito grande na Zona Oeste, Campo Grande, Santa Cruz, Realengo, Bangu, que durante muito tempo também teve esse certo lapso, né? Que as coisas não aconteciam, e há cerca de 12, 13 anos atrás começaram a retomar movimentos de samba de raiz. Também tinha essa questão de falar, mas Campo Grande isso não dá certo. Vai fazer samba de raiz em Campo Grande, cara? E aí isso não vai dar certo. E aí, o maior bairro, é o bairro mais populoso do Exato. Bairro mais populoso do Brasil, maior colégio eleitoral do Brasil. A arrecadação econômica de Campo Grande é responsável pela maior parte da arrecadação do Rio de Janeiro. E assim como Madureira, tem a grande Madureira, tem a grande Campo Grande também, né? Que lá Ioaíba, Ioaíba, Cosmo, enfim, vai até Santa Cruz, Santíssimo, Senador Vasconcelos, exato, Paciência. E aí esse movimento de samba, por exemplo, ele conseguiu, há uns 12, 13 anos atrás, vir devagarzinho ali, fazendo esse resgate. Eu fiz um pouco parte disso, né, com o Samba da Aurora, lá uns 13 anos, 14 anos atrás. Depois o Terreiro de Crioulo em Realengo, que é muito forte, e Fruta do Pé. Enfim, tem hoje pelo menos umas 6, 7 referências para o movimento inteiro de samba, de resgate do samba, de samba de raiz, que está fomentado lá nessa base da Extremo Oeste, que era um lugar que diziam que era impossível fazer isso. Apesar de já lá atrás também, como existiu nos anos 2000, no movimento de samba, por exemplo, era lá em 80 e pouco e tal. Tinham grandes nomes, a gente tem JB, por exemplo, que é parceiro de composição do Jorge Aragão. De Santa Cruz tinha uma roda de samba lá durante 30 anos, que acabou nesse movimento de pandemia e tal, que é uma pena. Mas enfim, a pergunta como é que a gente consegue voltar para essa casinha lá com o movimento de forró, e aí principalmente aproveitando esse boom do álbum Dominguinhos, e de estar todo mundo escutando forró, das pessoas que não são frequentadores assíduos do forró e estão tendo contato com o movimento, com o estilo. Como é que a gente volta a entremear? A gente sabe que não é um problema de um estilo musical, é um problema também do poder público, é uma questão institucional. A gente, por exemplo, eu falo muito, eu trabalho no site Madureira, né?
que era até então o último SESC do Rio de Janeiro, sentido Zona Oeste. E aí o SESC também está ampliando seus horizontes, vai abrir uma unidade em Campo Grande, vai abrir uma unidade em Jacarepaguá. Como é que a gente volta lá para esse espaço, também com o movimento de forró, e também me coloca à disposição para, caso estejam dispostos a fazer isso, somar lá em Campo Grande, Santa Cruz, Bangu e Realengo. Você é morador de nascida e criada lá, né? Mas eu tenho talvez, não sei se te dá uma resposta exata, mas a gente pode talvez ter um caminho, tá? Que eu julgo, sempre quando eu vejo o movimento como está acontecendo, né? Como eu já frequento já há vários anos, antes de pandemia, pós-pandemia, e coisas que aconteceram durante essa minha trajetória, que eu vi acontecer nos bailes, que os bailes zeraram. Bom, antes da pandemia, que foi quando eu comecei a dançar lá, em 2010, que eu comecei a frequentar os bailes aqui, inclusive o DJ Xeleléu já tocava em vários deles quando eu estava começando nos primeiros forrós, né, o cara é referência. Existe um movimento que teve antes da pandemia, e aí eu vou puxar para o lado da sardinha da dança, porque eu vi isso de perto acontecer. Existia um movimento numa praça pública chamada Forró, que inclusive o João fazia parte, que tinham aulas gratuitas de forró e depois tinha um baile. Então, eu fiquei afastado do forró uns 6 meses, 8 meses. Quando eu voltei, o movimento, as pessoas eram todas diferentes. E eu tomei um susto. Eu lembro, falei assim, caraca, o que aconteceu que modificou? Aí, aconteceu essa revolução, depois de um tempo, enfim, tiveram um problema, o movimento se acabou, mas o forró se manteve. Veio a pandemia, pum, morreu, voltaram os bailes depois da pandemia, a gente ia, primeiro, não era a galera que já dançava antes, por conta da pandemia, de mudança, de perspectiva de vida, como ele falou, acontecia, deixou de frequentar os bailes. Eu senti muito isso, acho que o João também sentiu, né? E talvez até o Xeleléu tenha sentido isso. E aí a gente pensou, por onde isso começa? Eu acho que existem alguns movimentos no Rio de Janeiro que foram em um foco, e esse foco ajudou todo um panorama a se renovar. A gente, pelo movimento da dança, posso te dizer sem sombra de dúvida que o Rio de Janeiro tem 11 milhões de pessoas e existem muito mais pessoas que não dançam do que pessoas que dançam. Então, focar no público novo, do zero, de quem foi a dança, esse é o principal, talvez, objetivo do Forró de Rua, que é o nosso coletivo, né? É o que a gente tem feito lá. Segundo, Caramuela. Existem muito mais pessoas que não tocam instrumentos ou não sabem tocar um bloco do que pessoas que tocam. E também acho que eles vão pela essa mesma busca de pessoas que são de fora do movimento para dentro. E nossa busca, tanto nós quanto eles, foi muito através de rede social, né? Porque a gente todo mundo está sentado hoje, e o que era panfleto, que a gente fazia 5 mil panfletos ontem, a gente tem no Instagram hoje. Você faz um Reels que bomba, muitas pessoas chegam até você, até o trabalho de vocês. Vem em 1 minuto, exatamente. Então, assim, eu não sei se essa é a resposta, mas o caminho que a gente viu acontecendo foram dos movimentos, tanto da dança quanto do movimento dos músicos. Tanto é que hoje existem vários arrumadinhos acontecendo. Os próprios bandas começaram a se autoproduzir, porque também com auxílio forró de pique, exatamente. Fora os que eles fazem aí e o público, fazem 15 vezes por mês. E o público deles é o público deles, sabe? Que é assim, é o público deles. Eles fazem um evento lá no sábado que dá 200 pessoas e todos os sábados esgotam os ingressos. Todos os sábados. Além de lá, tem os eventos que eles fazem, eles chamam de tamborzão, que mistura jazz, funk, pagode e forró. Então, assim, também começaram, a principal briga deles é através das redes sociais. Então, assim, eu não sei se esse é o caminho, mas que eu vi acontecer no movimento dos músicos, que eu vi acontecer no movimento da dança, foi esse caminho. Pessoas que eram de fora sendo atraídas para pessoas que... para começar do zero uma nova atividade, um novo caminho, principalmente através das redes sociais. Não sei se essa é a resposta correta, mas vejo aí um caminho.
que pode ser tentado. E vocês têm aqui toda a estrutura para fazer isso, assim. E aí digo, como você disse, o SESC está abrindo, o SESC lá Campo Grande, vocês têm direção, produção, toda a estrutura que talvez nenhum de nós teve para começar nesse caminho, que talvez tenha dado algum resultado. Pode ser que esse resultado não tenha sido por conta desses movimentos que estão buscando público novo, pode ser, mas acho que quem está trazendo público novo para dentro do forró, atualmente, são alguns grupos, e o forró todo ele se abastece desse público novo que tem vindo, que você vai nos bailes hoje, é uma galera que não era de 20 anos atrás, nem de 10, nem de 5 anos atrás. O público está se renovando, graças a Deus. E acho que se a gente não tem movimentos que buscam essa renovação, é difícil para o movimento ele se autossustentar. Senão vai ficar um monte de pai de família que separou da mãe, e a mãe que separou do pai, e ele não mantém o movimento. Participar também de zonas culturais. Trabalhar mais as zonas culturais. Campo Grande, Zona Oeste, eu acho que inteira com lona cultural, e é fomentador de cultura, assim, é show. Trabalhava-se muito a lona de Vista Alegre, está falando aí da difusão. A lona de Vista Alegre, nesse movimento aí, né, ele talvez tenha tido bailes antes, ou mesmo na época que começou o Malagueta, por exemplo, 97, 96. É uma banda chamada Bando Trololó, que o falecido Perpétuo fazia parte, era ele, Robson e mais um. É muito difícil de lembrar, mas o amigo me falou, que eu cheguei aí. Então, as lonas tiveram, assim, um papel muito importante nessa difusão. Tem muito pouco hoje, eu acho que nem tem. Há pouco tempo eu fiz um evento, mas foi para o pessoal do mapeamento, lá na lona de Jacarepaguá. Isso, esse evento aí já foi parte do movimento. Faz parte disso aí. Agora, fixo, cara, que é isso? Falando 3.000 pessoas às sextas na lona de Vista Alegre, por exemplo. Tinha mesmo, não é mentira. Eu nem lembrava mais disso. Dominguinhos, eu tenho Filipeta, ele falou de Filipeta. Eu tenho Filipeta, Dominguinho na lona de Anchieta. Tem muita coisa. E eles têm que voltar, porque os aparelhos estão lá, né? Agora viraram areninhas. O SESC, eu falei antes para ele ali, eu me lembro que em 2000 eu toquei lá em Madureira, o Dominguinho do meu lado, é inacreditável. Eu falei, pô, não tem nem foto com ele, sabe? Isso tudo, isso pode voltar, cara. Como é que fala? O muro está abaixo, está numa hora boa, creio eu. Obrigado a todos, pessoal. A gente vai ter que encerrar porque vai começar o baile. E hoje vai ter aquele. Eu não sei se o termo é esse, né? Outro dia eu li assim, a batalha de DJs, né? Hoje vai ser o baile com 2 artistas, ó, Xeleléu e o João Ferrari, tá bom? Antes desse baile, né? Também histórico, ó, né? A gente vai ter, vamos registrar isso aí, né? Para não se perder na memória. Vamos ter aula do Rafinha e da Milena, tá bom? Vamos tirar essas cadeiras aqui e esperar também que vai chegar um público, tá bom? E a gente vai também ter no sábado o Caramuelo, que foi falado aqui. A gente vai ter uma rodada de aulas, né, dos instrumentos, depois um cortejo, e eles vão tocar aqui junto com o trio Maravilhas, né? Isso é que horas? A partir das 4 da tarde, né? Começa às 15 horas. Começa 15 ou 16 horas a oficina do Bloco do Caramuela. O Igor vai dar a oficina de percussão, a Janine e o Igor Aguiar vão dar a oficina de dança. Aí esse processo de aprendizado das oficinas, os alunos vão se juntar, fazendo um ensaio geral, e eles fazem um mini cortejo aqui pela unidade, encerrando aqui dentro da Casa Rosa, onde Forró Maravilha elas já vão estar esperando eles. Eles tocam umas 3 a 5 músicas juntos, e aí depois elas tocam o baile até o final, que é o Dia Nacional do Forró. Vão ter inúmeros forróis aqui na cidade, né? Acho que é só um desses. O Marinho Braz vai estar fazendo aqui a oficina aqui no Centro Coreográfico. À noite tem um forró lá na Feira de São Cristóvão.
né? Vai ter forró lá na Praia da Glória, não vai faltar forró aí, mas como o Xeleléu bem lembrou lá em 2005 na Praça Tiradentes, era gigante. Agradecer a presença de todo mundo, de vocês. Acho que os trabalhos dos DJs, dos professores de forróis, são fundamentais para poder manter o que até estava conversando com o João, acho que bomba lá fora também, porque foram professores daqui ensinar forró lá. É um processo embrionário, foi o processo da capoeira. A capoeira, assim, foi a cultura mais difundida do Brasil lá fora, é uma das. O forró vai no mesmo caminho. A graça do baile de forró, né, não é só o dançar, mas é trocação de ideia, conhecer gente nova, interagir. Lógico que o salão ali é o principal, mas as resenhas que acontecem, e você pode ir sozinho para o baile de forró, que você vai dançar, vai conversar com alguém, vai encontrar gente conhecida. Então é só agradecer. E agora a gente vai, então, só para tirar aqui, começar a aula com a Milena e com a Rafinha, agradecer o Forró de Rua aí por estar presente, fazer parte desse movimento de renovação do forró. É fundamental, né? O Xeleléu falou, as coisas de família. Tem muita gente que, por exemplo, casa, começa a namorar, some do forró, e aí separa, depois volta, fica nesse ciclo. E se não estiver alimentando o ciclo, professores, novas gente, pessoas vindo, o forró não acontece. Que já estão vindo forró. Já estou indo por conta própria, sem pai com pai. E ver essa explosão do forró aí em âmbito midiático, né, principalmente aí com o forró Mestrinho, Mariana Aidar, João Gomes. Me lembro, vi Mestrinho, era só cabeça Mestrinho, a gente até zoava. Que era o trio jurintino, era a Thaís, o Mestrinho e o Escorina Zabumba. É isso, é só agradecer e viva o nosso forró, essa série de atividades aí para comemorar o Dia Nacional do Forró, mas tem o Dia Nacional da Mulher Forrozeira, tem o Dia Municipal do Forró. A gente tem que utilizar as ferramentas de fomento para o forró, né? Tem as leis de incentivo, aí eu estava falando com o João também. São poucos produtores que eu vejo se inscrevendo nas leis de incentivo e fazendo bailes semanais ou mensais, incentivar, ou seja, onde já está pago o custo operacional ali de logística. Foi a pergunta que eu fiz para eles. E a ocupação que o forró de rua faz na rua, nas praças, né, onde dá acesso às pessoas passando, que nem bloco de carnaval. Opa, tem as molecadas lá saindo da escola, ouviu o João Gomes e foi entrar lá para bailar. É isso, gente. Só agradecer, viu? Gente, rapidinho a gente já começa, tá bom? Fica aí, vamos experimentar só um pouquinho disso que a gente falou, também do que a galera falou aí sobre as músicas. A gente trouxe uma parada maneira pra vocês. Vou ver se eu acho. Eu cantei 3 com você. Aí ele falou pra mim, tu é nordestino? Eu falei, não. Aí essa música eu mandei pro Bento Filho do Bem, que é filho de Vivi. E foi o Bento. Aí o Bento levou e já fugiu essa música. Acho que ele gostou muito. Não sei. Espera aí, já tem escrito. Mas não sei. Não sabe. Esse é João. Tá ao vivo ainda? Tá, aqui pra eu tirar dali, se quiser botar. Obrigado aí, pessoal, que curtiu. Vai começar agora o aulão de forró. Então, depois eu vou ver se fica salvo essa live. Aqui arrumando as coisas, viu? Até logo.